Bom, boa tarde a todos. Voltando, dando sequência à nossa primeira sessão virtual de julgamento do ano 2021. Doutora Dalcília, nós demos um intervalozinho para que se fosse procurado nos autos, ou nos nossos sistemas, em relação às notas fiscais 6625 e 26690, trazida pelo doutor Sávio Oliveira como seladas, referente ao processo, ao auto-infração, em que da conselheira relatora, o auto-infração 2018-06-368 da conselheira Ivete. O que é que a doutora traz para a gente aí, por favor? Senhores, eu procurei no Citran, não encontrei, mas no Cometa, aquele antigo Cometa lá da intranet, ela aparece, esse número que está na tela, que o advogado colocou, não é o número do selo, não. Eu tenho aqui, eu bati a foto, enviei para os senhores, né, e tem o número do selo, foram realmente seladas, uma no posto fiscal do aeroporto, a outra no posto fiscal de Penaforte. Ok. Uma selagem. Então, nós temos duas notas fiscais comprovadamente seladas, trazidas aí, tá certo? O Rafael voltou já para a sessão? Não estou vendo aqui, deixa eu ver se ele está. Procurador. Rafael, você está presente? Esqueci de ativar o vídeo aqui, presidente. Ok. Tá certo. Tudo bem. Então, o doutor Rafael escutou já em relação em relação ao auto da Ivete, doutor Rafael, tem comprovação de duas notas fiscais de selagem, certo? Só para trazer essa... A empresa trouxe e a conselheira confirmou. Então, vamos por parte o julgamento, tá certo? Primeiro, vamos em relação à nulidade trazida no auto-infração do termo de conclusão, tá certo? Nós já votamos nos anteriores, tá certo? E aí eu só quero confirmar se a votação vai ser, porque esses processos são diferentes, então a decisão daqui vai servir para os outros 4 processos de ausência de selo, a falta de selo do selo fiscal de trânsito na entrada. Doutora Dalcília, em relação à nulidade do termo de conclusão, como a senhora se posiciona? Eu afasto, senhor presidente, por entender que as informações questionadas pela defesa já se encontram nos demais documentos, auto de infração, informação complementar, o que permite a defesa, tá? Base de cálculo, alíquota, artigos infringidos. Então, afasto, senhor presidente. Bom, doutor Fernando Falcão, serve o seu e por dela. Doutor Emerson. Com relator, senhor presidente. Doutor Osmar. Com relator, senhor presidente. Doutor Michel. Doutor Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Então, em relação à nulidade, fica afastado por unanimidade de votos. Entendem que os elementos contidos no auto de infração trazem os demais elementos que a empresa alega não ter no termo de conclusão. A próxima que eles trazem é o que, doutora, em relação... Decadência seria bom agora? Decadência serviria para o seu... Quem é que tem decadência? Tá certo? Quais os processos que tem decadência? Doutor Fernando. Meu tempo, senhor presidente. São 3, tem, é isso? Não, 2. 2, é o seu e o do Emerson. Bom, como nós estamos fazendo o julgamento em conjunto, eu acho que a gente podia já tratar da decadência, certo? E iríamos deixar Tá com o áudio ruim, ô Fernando? Tá escutando? Estão escutando direito? Bom, então vamos tratar da decadência, tá
tá certo? Porque a decadência, mesmo se for alguém vestido ou vencedor, continua com a matéria para relatar. Então, em relação à decadência, como a decadência só tem nos processos da doutora Ivete e do doutor Emerson, tá certo? Eu vou começar com a Ivete, tá certo? Como relatora, se posicionando, e depois eu escuto os demais, se alguém quiser se posicionar. Doutora Ivete, em relação à decadência. Voto no sentido de não acatar a decadência por se tratar de uma obrigação acessória, nos mesmos moldes do que foi votado até em relação à omissão de saída, né? Porque não há o que homologar, né? A obrigação acessória tem que ser cumprido e não homologado. Se ele não cumpriu, né, são outros... Não entraria na regra do 150, e sim na regra do 1731. Você tem... Bom, a palavra ainda está facultada, ou querem já ir para a votação? Essa matéria já é bem discutida nesta Câmara, então, se ninguém quer ir para a votação, a doutora Ivete foi pelo afastamento. Doutor Michel. Com a relatora. Doutora Dalcílio. Com a relatora. Doutor Fernando Falcão. Senhor presidente, com a relatora, mas não por ser uma obrigação acessória, mas pelo fato de não ter sido nada declarado ao fisco para que ele pudesse homologar. Ok. Doutor Emerson. Com a relatora. Doutor Osmar. Presidente, com a relatora, com os mesmos princípios que o doutor Fernando acabou de citar, certo? Tudo bem, eu quero só ressaltar que, nesse caso aí, nós vamos pegar diferente, porque do Emerson, tá certo? O auto do Emerson, salvo melhor juízo, estão escrituradas, doutor Fernando, tá certo? O da doutora Ivete não está, tá certo? Mas o doutor Emerson está escriturado. Então, pelo que eu entendi aqui, tá certo? Você e o Osmar não acatam a decadência do Emerson. Exatamente, presidente. Agora, o do Emerson, as duas notas estavam no processo dele, são só aquelas duas, né? Não está no do Emerson, não. Da Ivete. O da Ivete tem duas notas fiscais que vão ser excluídas, tá certo? Mas aí vai ser no mérito, quando a gente for julgar mérito. Tá certo? Nós estamos falando de decadência. Ah, tá, de decadência. Porque, no caso, o auto de infração do Emerson é o 123.3M com parágrafo 12, né? É sim. Tá certo? Só para dar... Senhor presidente, muito bom ter feito a colocação, senhor presidente. No caso do Emerson, eu entendo pela decadência, presidente. Porque foi informado, foi escriturado, foi informado ao fisco, foi noticiado a ele. A interpretação da súmula 555, como eu já coloquei várias vezes, não se trata efetivamente, na minha ótica e na ótica de vários, inclusive o presidente contencioso de Brasília, que não se trata necessariamente do pagamento, mas da informação, da emissão, da transmissão da guia para o fisco. Diante dessas condições, senhor presidente, no caso do Emerson específico, eu entendo pela decadência. Ok. Não, tudo bem. Então, nós vamos tomar só separado para poder ficar claro. Em relação à decadência, no auto da doutora Ivete, ficou, por unanimidade de votos, foi afastado a decadência, entendendo, senhores conselheiros, que não houve informação, e não houve informação, não há o que se falar de homologação. Ana Paula, está dando para compreender? No auto do doutor Emerson, que é o auto de número 2018-06371, é isso, doutor Emerson? Foi por maioria de votos, entende os senhores conselheiros, pelo afastamento da decadência. Entendem pela aplicação do 1731.
Foram votos vencidos os conselheiros Dr. Fernando Falcão e Dr. Osmar, que entendem pela aplicação do 150, parágrafo 4º. Certo? Pronto. Em relação à decadência, eu acho que nós já concluímos. O que é que falta agora em relação ao processo, aos demais processos? Tem pedido de perícia? Não. Tem, doutor? Tem? Deixa eu perguntar ao advogado se ele reitera o pedido de perícia. No caso, o pedido de perícia, como a gente defendeu, né, no começo da primeira sustentação oral, né, se vossas senhorias entenderem que não existem documentos necessários ainda para poder subsidiar a minorante, né, nós também pedimos o pedido de perícia para que, ao longo da instrução da perícia, nós possamos apresentar documentos que comprovem e subsidiem os argumentos do contribuinte. Ok, então nós vamos, como a parte traz, então nós vamos analisar, sim, o pedido de perícia. Todos os processos têm pedido de perícia? Ou acho que menos o do Emerson também tem? Tem pedido de perícia, sim, presidente. Mas eu não entendo para quê, mas tudo bem. Então vamos analisar o pedido de perícia. Doutora Dalcília, com a palavra em relação ao pedido de perícia. Senhor presidente, pelo recurso, o pedido de perícia seria para averiguar as respostas às indagações. Aí ele faz 2 indagações aqui no recurso, que seria saber se as notas estão escrituradas pela recorrente, declarado em suas informações fiscais, especialmente a FD, e faz a segunda pergunta, se desse modo está caracterizado que há registro eletrônico, com a posição do selo, conforme 123.3M, que põe no mesmo pé de igualdade o selo fiscal de trânsito, ou virtual, ou registro eletrônico. Ao meu ver, senhor presidente, são questões de método, não de perícia técnica. A discussão do método vai ser feita ainda sobre esse uso do selo fiscal de trânsito ou virtual. E a questão da escrituração, ao meu ver, já foi esperada pelo próprio levantamento. O fiscal já fez a separação, contemplou em separado as notas fiscais que estavam escrituradas e mencionou tal fato na informação complementar. Então, eu não vejo motivo para encaminhar esse processo à perícia, afasto. Ok. Doutora Ivete, nós não estamos ainda votando, não. Doutora Ivete está sem som. No meu processo, as folhas 167, depois dessas perguntas que a conselheira Dalcília já leu, ele diz assim: por ocasião da impugnação administrativa, a recorrente trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que sua operação está devidamente escriturada, e desde já suplica que seja deferido a perícia ou diligência, oportunidade na qual serão juntados documentos que comprovam a regular escrituração nos livros de saídas de seus clientes. Então, assim, desse parágrafo aqui, dá a entender que a perícia seria para comprovar a escrituração no livro de saída do cliente, e não a escrituração no livro de entrada, porque aí isso, se for realmente esse o objetivo, porque do livro de entrada, ele não trouxe nenhuma comprovação de que foram escrituradas, e o agente fiscal já declarou que não estão na sua FD. Então, nós não temos dúvida, a não ser que se a recorrente tivesse trazido aqui alguma prova de que houve uma falha no levantamento, que a nota estava escriturada. Então, assim, a perícia pela escrituração de entrada não tem nenhuma comprovação. E a perícia para comprovar a escrituração nos livros de saída dos clientes, também nada iria alterar o ilícito fiscal, porque o ilícito aqui é de falta de selo de trânsito, né? Independente da escrituração no livro de saída do cliente, isso não iria contribuir em nada para o que está aqui como infração. Então, assim, eu sou contrário, eu sou contrário à perícia, não é votando ainda, mas já dando uma opinião. Pelo que eu pude extrair aqui, não há motivação, nenhuma comprovação, nenhum indício de que, por esses fatos trazidos,
haja motivo para perícia, realização de perícia. Senhor presidente, só para esclarecimento em relação ao meu processo, as perguntas são iguais à que consta do processo relatado pela conselheira Dalcília, tá? E na hora do voto eu vou me manifestar relativamente a esse pedido de perícia. Doutor Fernando Falcão, quer se manifestar? Não estou vendo. Não estou vendo, doutor Fernando. Pronto. Eu estou com um probleminha na internet, presidente. Peço desculpas. Novamente caiu, mas eu consegui entrar sem perder muito, tá? Ou quase nada. Os meus questionamentos do meu processo, as duas perguntas são exatamente as mesmas do processo do auxílio também. Bom, então já está bem debatido esse pedido de perícia. Eu queria... Vamos começar pela doutora Dalcília, em relação ao pedido de perícia. Como se manifesta, doutora Dalcília, em relação ao pedido de perícia? Eu afasto pelos motivos já ditos e acrescento o que a doutora Ivete falou, de que não seriam relevantes a perícia no sentido de procurar os fornecedores, já que a infração de ausência de selo, e nada modificaria, não se está questionando aqui se a operação aconteceu ou não, mas sim o descumprimento da obrigação acessória da ausência de selo. Então, afasto pelos dois motivos. O meu processo também cita esse motivo que a doutora Ivete falou e esqueci de mencionar. Obrigada. Doutor Fernando Falcão. Acompanho a relatora. Doutor Emerson. Com a relatora, senhor presidente, eu gostaria só de ressaltar que, inclusive, no meu processo, esta matéria foi muito bem enfrentada quando do julgamento de primeiro grau, inclusive fazendo referência aos dois dispositivos que tratam da matéria, no caso, o artigo 92 e o artigo 97, inciso 3º, mostrando que, em relação ao meu processo, é totalmente impertinente, considerando tudo aquilo que já consta dele, melhor dizendo, desnecessário qualquer perícia, por tudo aquilo que já está dentro dos autos. Doutor Osmar. Presidente, voto com a relatora, certo? Por tudo aí que os meus colegas antecessores aí falaram. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Bom, esse processo, essa decisão também servirá para os 4 processos. Em relação ao pedido de perícia, foi por unanimidade indeferido o pedido de perícia, entendem os senhores conselheiros que o processo não há necessidade de perícia, e a empresa não trouxe também outros elementos que ensejassem o pedido de perícia. O único pedido que ele tem é para que seja feita uma diligência na remetente, para ver se está lançado na saída. Quando a acusação é de deixar de escriturar na entrada, então a diligência seria infrutífera. Né? Foi definido por unanimidade. Nos resta agora o quê? Não existe a parte de incidência da Selic, nesses casos, aqui, nesses processos. Senhor presidente, só uma questão de ordem, para não ficar lá no voto, a infração é a ausência de selo. O senhor mencionou falta de escrituração de entrada. Olha, a ausência de selo, desculpe, viu, doutor? Obrigado, doutora Dalcília. Não existe a diligência no local, na empresa de saída, em relação nem à escrituração na entrada, nem de selo, que é o caso, né? De selo de entrada. A saída, a diligência que a empresa pede seria para verificar se está escriturado lá na empresa. Eu acho que ela pediu com o intuito de redução para o parágrafo 12º, eu acho que foi esse intuito. Né? Então, não foi indeferido. Ficou claro agora? O doutor Sávio quer se manifestar? Pronto, senhor presidente, só para que fique claro, assim, eu compreendo que, em sentido pessoal, até pelas características de Vossa Senhoria disse uma frase, eu não sei para que essa perícia, mas vamos lá, entendeu? Eu entendo que essa foi, assim, apenas uma expressão da sua opinião no calor do momento, entendeu? Mas o contribuinte quer deixar claro que sempre, em toda oportunidade, fará pedido de perícia.
Se a Câmara não julgar pertinente, fará como fez agora, indeferirá por unanimidade o pedido de perícia. Mas nós sempre faremos isso. Nós gostamos de assemelhar o processo tributário com o processo penal. Então, a verdade real é a que deve prevalecer, como prevaleceu no caso dessas duas notas. Pode parecer insignificante, mas é a verdade dos fatos. Se esse processo, por acaso, tivesse ido para a perícia, teria sido verificado que essas duas notas não eram devidas ao contribuinte. Mas, assim, apenas só para deixar claro, eu até peço perdão porque talvez poderia ter ficado calado, mas como nós estamos num ambiente, né, onde é possível emitir opinião e se preservar o pensamento, eu quis deixar registrado isso, tá bom? Muito obrigado, doutor Sávio. A intenção não foi essa, não, é porque a colocação, quando para colocar e fazer a diligência na outra empresa, depois foi que eu vi que a intenção era o quê? Era tentar reduzir para o parágrafo 12º, certo? Mas já tinha sido tomada a decisão pela Câmara. Eu entendo que realmente a empresa tem direito ao pedido de perícia e deve fazê-lo sempre, certo? Eu acho que é o contraditório e ampla defesa, até porque eu não acho justo a empresa pagar o que é indevido, nem como contribuinte, que eu sou de vários impostos, o imposto federal, nem como cidadão, eu não acho justo, tá certo? Então, toda vida que eu vejo alguma coisa que eu possa trazer a baila a verdade material, eu faço. É praxe como presidente e como conselheiro que eu fui também e como fiscal, toda a vida eu me pautei para tentar ser justo com os contribuintes naquilo que merecem. E eu acho que merece respeito e merece, sim, contraditória e ampla defesa. Me desculpe se eu me dei a entender de outra maneira. Não, perfeito, senhor presidente. Até me desfaço também de qualquer coisa ruim que tenha passado em minhas palavras. Se eu e Vossa Excelência estivéssemos presentes fisicamente, eu lhe daria um abraço. Mas se sinta abraçado de longe, a gente faz assim, né? Como digo. Nós faltamos agora, doutora Dalcília, a parte de mérito, é isso? Ou tem mais alguma outra característica, ou alguma coisa que passou em branco? Não, da parte de votar, de preliminares, não tem mais nenhuma. Agora, do mérito, eu tenho uma questão que gostaria de colocar para trazer para debate. Pronto, então, nesse momento que nós vamos trazer aquela questão do debate. Por favor, se coloque, doutora Dalcília. Então, verificando a planilha do processo, no caso, o exercício 2014, a planilha fiscal, ela tem as notas discriminadas por chave de acesso, número, fornecedor, valores. Eu percebi, é um costume meu sempre verificar a base de cálculo e a planilha e fazer esse comparativo. E, ao fazer isso, eu percebi que o fiscal incluiu notas fiscais em que ele citava aqui como locação de serviços. Existem na planilha notas só com serviços que eu olhei, mas ele não incluiu na base de cálculo, que ele colocou no campo, valor do produto zerado. E há outras com valores até consideráveis, 42 mil, 6.300 e outra de 57 mil, que ele cita como locação de serviços. Então, eu peguei essa chave de acesso e consultei o NFCOR, que é o sistema interno da Cefaz, para identificar que tipo de produto seria, se realmente é um serviço associado a um produto, se era somente um serviço. Confesso que não compreendi se fosse só um serviço, porque é uma emissão de um DANF. Mas tenho aqui as notas do espelho do DANF, se vocês quiserem eu compartilho a tela. Aqui é o código, uma das notas fiscais, a número 11. Ela traz como natureza da operação locação de serviços e coloca o CFOP 6933. Pesquisando esse CFOP 6933, eu identifiquei que ele se refere à prestação de serviço tributado pelo ISS-QN. Classificam-se nesse código as prestações de serviço de competência municipal, desde que informado em documentos autorizados pelo Estado.
Então, senhor presidente, a medida e a descrição do produto também, que está nessa nota e nas outras duas, são, nessa específica, está a alocação de máquina para serviço de demólio de refrátrios. E há outras notas aqui que eu salvei, que a 22 também está nessa mesma situação, natureza da operação, locação de serviço. Aí, na descrição, tem demólio de colagens e refrátrios durante a GPW2, CFOP 6933, valor 57 mil. Ela tem uma nota fiscal em que está a base de cálculo zerado, todos os valores de ICMS zerados, mas que eu verifiquei que foram inclusos dentro do valor total, e eu gostaria de trazer aqui debate a possibilidade de excluir essa nota, pela leitura aqui do artigo 157 da legislação, que fala em mercadorias, né? Além de ser apesar de ser um DANF, de ser um documento fiscal que por algum motivo a empresa emitiu, eu me questionei, queria trazer aqui para o debate, se seria o caso de excluí-las por conta justamente do 157, ele trazer aqui a menção da aplicação do selo ser obrigatória nas entradas de mercadorias, né? E aqui não é mercadoria. Então, eu verifiquei que num processo eu não tive tempo de olhar nos demais conselheiros, ainda olhei agora agora há pouco tempo, o intervalo do conselheiro Emerson, eu vi que também tinha uma nota fiscal lá, duas, aliás, era a 72, porque como está a 72 lá do conselheiro Emerson, que é locação de serviços também, eu olhei, tinha lá demolição e limpeza de refratários, no valor de 97.750, também com CFOP 6933. Então, eu gostaria de sugerir retirar esse CFOP. E tem uma outra nota, no meu caso aqui, no meu processo, que está com CFOP 6929, que foi uma nota fiscal lançada em decorrência, esse código, esse CFOP 6929, o fiscal botou em substituição a SF. Aí eu fui olhar, o CFOP dela é justamente quando é emitida uma nota fiscal que também foi registrada no cupom fiscal. Aí também essas duas situações gostaria de trazer aos debates para decidir o que fazer. Bom, como são coisas novas que nem o advogado trouxe, eu vou dar a palavra para o doutor Rafael se posicionar. Em sequência, eu passo para o doutor Sávio, para ele dar também se posicionar sobre esse fato novo, tá certo? Trazido pela doutora Dalcília. Doutor Rafael. Presidente, inovando aqui os cumprimentos, duas notas fiscais foram, após pesquisa no sistema, duas notas fiscais apontadas pela empresa, eu não tive a oportunidade também de falar, foram tidas como seladas, constituindo a acusação fiscal. Então, nessa linha, com relação às duas notas que foram apontadas pela empresa, desde já, após a diligência comprovando que estão seladas, comprovado o selo fiscal nessas operações, eu vou opinar no sentido de seja dado por parcial recurso trazido. Com relação às considerações que foram trazidas pela conselheira Dalcília, eu vou também opinar no sentido de que seja dado provimento nesse aspecto, considerando que o objetivo realmente do selo fiscal de trânsito, a finalidade dele é fiscalizar as operações interestaduais e o controle realmente físico das mercadorias que ingressam no âmbito do estado do Ceará. Então, nessa linha, vou opinar no sentido do provimento parcial do recurso.
Doutor Sávio. Meu pensamento também aquece o doutor Rafael, né? Com certeza devem ser retirados, aí fica a súplica do contribuinte em relação aos outros autos de infração que estão com os demais conselheiros, se possuem notas fiscais com as mesmas características. Né? Então, se possuírem com as mesmas características, aí já poderiam também ser retirados. O que nós decidimos, nós vamos decidir, por exemplo, o CFOP, que facilita aos demais conselheiros e facilita a empresa fazer um controle da decisão, tá certo? Que aí ficaria mais fácil para os conselheiros. Doutor Ivete? Fora essa questão que a conselheira Dalcide já colocou, né, que realmente eu concordo, ratifico o entendimento de que não caberia, né, a obrigação de selar documentos fiscais que não acobertam trânsito, não acoberta mercadoria. Mas, assim, outra questão que eu estou querendo trazer para debate também é que eu verifiquei que a natureza da operação de muitas notas dessas é provável que tenha operações com não incidência, certo? Alguma, tá bem significativo dessas naturezas de operação, por exemplo, retorno para conserto, tem algum, se eu me deter aqui, eu posso citar, assim, conserto ou reparo, remessa para locação, vendas de combustíveis. Então, vem aquela questão da nossa atenuante, que não é a do parágrafo 12, né? É a do parágrafo do artigo 126, quando não, que poderia ser reduzido, como a multa é 20%, e tem a do artigo 126, eu sempre defendo que, no caso, enquadrando-se a situação, naquelas hipóteses descritas do 126, caberia a aplicação da atenuante. E, se for o caso, se for esse o entendimento da Câmara, teria que separar essas operações para uma parte ficar com 10% e outra parte ficar com os 20%. Se é que eu me fiz entender, mas assim, é isso. Presidente, posso usar a palavra? Doutor Emerson. Está aparecendo aqui quase como que parece que a Câmara está querendo baixar o processo em diligência para fazer uma perícia, não uma perícia requerida pelo contribuinte, mas uma perícia aqui quase que como sugerida por nós. Doutor Emerson, o seu processo, eu acho que não caberia isso, porque o seu processo já tem uma minorante de 2%, tá certo? Primeiro tem que se escutar os demais conselheiros, se é isso que os conselheiros pensam, né? Se tem essa mesma coisa, se foi trazido isso, se tem essa comprovação de que são as mercadorias são isentas. Veja só, estou só assim pensando alto, tá? Não botando assim, só é o que fica me parecendo pelo andar da discussão. Mas, doutor Emerson, já aconteceu aqui de se negar a perícia pedida pela empresa, tá certo? E de ofício ser concedido um pedido de perícia, não nos modos do que a empresa pediu, mas de outras maneiras. Não há impedimento disso, não, tá certo? Há uma condição que a empresa não conseguiu ver a contento, e o nosso contencioso administrativo tributário, a coisa mais linda do contencioso administrativo tributário é essa. O advogado, advogado da defesa tem tanta coisa que às vezes passa despercebido, e aí vem um julgamento, e o julgamento traz uma coisa que vai beneficiar a empresa, tá certo? Mas vai beneficiar dentro do que é a justiça fiscal. Isso é que é legal, né? Nós não estamos aqui trazendo nada diferente do que a gente gostaria de ser tratado. Então, essa é a diferença do processo administrativo tributário. É que a gente aqui busca a verdade material e busca, dentro de um contexto, como a doutora Dalcília trouxe, ela disse, olha, eu estou encontrando notas fiscais de serviço, eu não acho justo aplicar uma multa de 20% com uma tributação de serviço, tá certo? Então, são essas coisas que, às vezes, pelo montante, pela quantidade de informação, e eu sei como a parte de advocacia, ela, às vezes, não é unida a tempo de fazer uma defesa nessa parte material, os conselheiros fazem.
e fazem isso sem essa peleja de dizer, olha, eu sou do representante A ou B, certo? Pelo que os que trouxeram a doutora Dalcília, a gente do Fisco Estadual, e a doutora Ivete trouxeram. E já vi Fernando fazendo a mesma coisa, e todo mundo traz aqui dentro da verdade material. Mas isso é possível. Agora, depende dos conselheiros, sim, pedirem a diligência, e se acharem que é necessário, se fará. Entendo que o do conselheiro Emerson não há necessidade de pedir de diligência, tá certo? Por quê? Porque a minorante dele é 2%, o da outra é 10%. Então, não teria essa tá certo? No meu pensamento, mas ficam aí à vontade, vocês que sabem. Doutora Ivete, que propôs isso aí. Mas, presidente, mesmo no processo do relator Emerson, se houver também CFOPs que não estavam, iria reduzir mais ainda, a minorante ia ficar menor, né? Então, mesmo dentro dessa situação que bem Vossa Excelência falou, da justiça fiscal, né? Porque seria R$2 que não pode baixar para R$1, né? Segue esse meu pensamento. Ok. Vamos só pontuar o que é que os conselheiros entendem. Aí tem que definir. Se vai para a perícia, tem que definir o que é que vão pedir, tá certo? E nós temos nós estamos já vai dar 16 horas, e nós estamos discutindo o método já há algum tempo. Foi trazido 2 elementos para cá, que é a relação CFOP de serviços, tá certo? Foi trazido também pela doutora Ivete em relação a notas fiscais de entrada de isento e não tributário, né, o doutor Ivete? Nessa, né? Seria basicamente, né, separar a base de cálculo das operações que são tributadas normalmente, para manter a penalidade do auto, e daquelas que são isentas, não tributadas, substituição tributária na fonte, né, retida, que eu vi aqui que tem combustível também, separar para que se aplique a penalidade de 10% nessa parte que se encaixa, que se enquadra nas hipóteses do artigo 126. Basicamente seria isso, né? Né? E o do doutor Emerson seria para fazer o quê? Vamos pensar agora no processo do Emerson. O doutor Emerson, eu acho que não cabe, porque ele tem já atenuante de 2%, né? Então, mas ele pode ir para o parágrafo, mas segundo o seu raciocínio, pode ir para o parágrafo único. Tem razão. Eu ouso não concordar com esse raciocínio. Eu acho que quando há uma penalidade, caiu uma ficha agora. Deve-se adotar a penalidade específica, no caso 123.3M, com ou sem o parágrafo 12. Mas, para quem acha que pode ser aplicado o 126, como está, no caso do relatado pelo doutor Emerson, como já está registrado na EFD, é o caso de aplicar o parágrafo único, não o caput do 126. Tem razão, desculpa, eu esqueci desse... Então, na hora eu não consegui entender o que o conselheiro Osmar estava dizendo, mas era isso, não era conselheiro Osmar, né? Também o conselheiro Osmar não trouxe só isso. Por exemplo, no conselheiro Emerson pode ter notas fiscais de serviço, que baixaria também, tá certo? Então, reduz a base de cálculo, e ele tem razão, conselheiro Osmar, tá certo? Eu retiro a minha colocação. Também retiro, eu fiz assim, não, mas você tem razão. Vamos lá. Presidente, por celeridade processual que todos nós queremos, inclusive o próprio contribuinte, quando nos vem aqui, quer a resolução de um processo no processo administrativo de forma célere, né? Por várias vezes essa Câmara fez esses ajustes no julgamento, né, através da possibilidade do acesso que os conselheiros, notadamente do fisco, têm aos sistemas da Cefaz, né? Eu não sei se
seria o caso aqui dessa possibilidade, já vista, são 4 processos, né, com várias notas fiscais. Eu sugiro que nós realmente vamos para o mérito, efetivamente o mérito, e na liquidação, na base de cálculo, fosse calculado tirando esses valores, certo? Essas notas fiscais. Eu não sei se o próprio conselheiro relator conseguiria fazer isso, ou teria que se mandar para outra unidade, para outra célula, só para fazer esse ajuste da base de cálculo. Bom, Gostaria de falar também. A doutora Dalcília e o doutor Fernando depois. Doutora Dalcília. Eu vi que na relatório do fiscal, realmente tem algumas operações em que ele botou a base de cálculo zerada, e cheguei a abrir alguma dessas notas fiscais para ver a aplicabilidade ou não, de seria caso, porque a minha leitura do 126 talvez não seja a mesma dos senhores, mas foi trazida até pela defesa a questão da redação dos artigos, né? No caso dele foi o parágrafo. Aqui, que seria o caso quando o imposto já tiver regime de substituição tributária, quando o imposto já tiver sido recolhido, é o que cita o 126, na redação anterior, que foi a partir de 2017, foi trazido quando o imposto já tivesse sido retido, ainda ficou mais fechado a aplicabilidade desse dispositivo, no meu entendimento, e amparadas por não incidência ou isenção incondicionada. No caso, por exemplo, eu vi que tem vasilhames. Aí eu fui na legislação ver como é que funciona vasilhames. Eu vi que, dependendo da situação, o vasilhame pode ser tributado ou não. Eu não sei se esses vasilhames seriam novos. E nem acho que seria competência da perícia estender o objeto da acusação a tal ponto de verificar, no meu entendimento, mandar para a perícia, estaria estendendo. Ele teria que entrar em cada operação, saber se aqueles vasilhames são vasilhames novos, se são retornos de vasilhame, né? Porque a legislação do 126 é isenção incondicionada, e não incidente, são situações em que não cabe nem a discussão se o imposto foi recolhido ou não. Nesses casos aqui, eu não tenho, como relatora, como afirmar que essas operações aqui tiveram o seu imposto de substituição recolhido. Eu não me sinto à vontade de mandar para a perícia fazer um trabalho que a fiscalização que foge ao alcance do objetivo da infração, da acusação, que é a falta de selo. Então, a questão da falta de selo é um fato em controvérsia, em que o próprio contribuinte admite, né? A questão da atenuante é que seria o motivo desse encaminhamento, mas eu não me vejo como argumentos suficientes para ensejar a aplicação do 126, por isso eu não trouxe isso aqui às discussões. Agora, eu tenho um argumento como fundamentar na lei a exclusão do serviço, e a outra coisa que eu queria só lembrar aqui nas discussões seria a exclusão também da outra nota ou não, que é diesel, que foi emitida uma nota fiscal em substituição ao cupom, ela faz menção ao cupom. Essa também deveria ser excluída ou não. Mas é só isso, presidente. Bom, pessoal, nós temos aqui duas correntes. Um que entendem que a aplicação, sim, de alguns produtos, quando é substituição tributária, retido na fonte, quando não incidência, qual é o outro? E isento, não é isso? Isento não tributado. Não incidência, né? Não incidência. Isenção incondicionada. Bom, e tem uma corrente que acha que tem o artigo específico, certo? E que é aplicado o artigo específico. Presidente, só para complementar, que essa Câmara já decidiu, talvez, por umas 3 vezes, se eu não me engano, nesse mesmo sentido, situações semelhantes, e que a gente mandou para a perícia, por sinal, eu até tenho um modelozinho do pedido de perícia, quer dizer, que é uma decisão que eu não sei se hoje vai ser a mesma, mas só lembrando que já foi objeto de decisão desta Câmara nesse mesmo sentido. Bom, então, pelo que a gente está vendo aqui, eu vou colocar o pedido de perícia em votação, tá certo? E decorrente, quem achar que não é necessário o pedido de perícia, vota contra, tá certo? E aí, se o pedido de perícia for vencido,
tá certo? Nós vamos ter que julgar mérito. Total, tá certo? Retirando algum, aí vão se propor para retirar algum CFOP ou não. Porque só resta isso, não resta mais nada da Câmara decidir. O pedido de perícia foi trazido pela conselheira Ivete, de ofício. Tá certo? Esse pedido de perícia é um pedido de perícia diferente do pedido pela parte, que foi indeferido, mas a conselheira relatora de um dos processos pediu, sim, a perícia, e aí ela pede a perícia, serve por dela e vai também servir para os demais, tá certo? E aí eu vou perguntar à conselheira, doutora Ivete, como vota em relação ao pedido de perícia, doutora Ivete. Na verdade, eu estou suscitando de ofício, né, constatado que aqui existe a grande possibilidade de que existem operações com não incidência, com substituição tributária, com base no artigo 126, pedir para separar essas operações e aplicar, e nas situações em que se aplicar o parágrafo único do artigo 126, parágrafo primeiro, né, pessoal? É o primeiro? Não, você bota no caput. E também no caso do conselheiro, que serviria também a perícia para o caso do conselheiro Emerson. Seria para os 4 processos, doutor Ivete, na verdade. Incluindo nesse pedido também retirar as notas fiscais que são exclusivamente de serviço, que foi o que, aproveitando a oportunidade, né, para fazer uma junção só, trabalho só, de retirar as notas de serviço, né? A quisitação, depois se faz essa quisitação e traz. Simplificando a perícia como um todo, né? Assim, ok. Doutor Michel, como vota em relação ao pedido de perícia? Senhor presidente, tendo em vista que eu entendo que a penalidade deve ser a mesma, a do 123.3M, independente dele ser tributado ou não a operação, eu entendo que a perícia suscitada de ofício não se faz necessária. Ok. Doutora Dalcílio. Senhor presidente, eu entendo que não é o caso do perito técnico decidir quais operações ou não ele deve excluir, e fica complicado indicar ele quais seriam, ele teria que fazer uma análise muito mais aprofundada. E eu sou pelo indeferimento do pedido de perícia e sugiro que, se for aqui decidido que cabe a aplicação do 126, que o próprio relator possa fazer com base nos relatórios. É outro motivo pelo qual eu indefiro. Eu acredito que quem entender aqui, se o conselho entender pelo 126, que pode de ficar decidido, lá tem a opção zerada, então aquelas operações que estariam zeradas no levantamento, né, seriam excluídas. Então, eu indefiro o pedido de perícia suscitado de ofício. Doutor Fernando Falcão. Senhor presidente, eu entendo que o pedido de perícia é, sim, interessante. Não diria não só interessante, diria que é necessário. Né? Por conta das notas fiscais de serviço. 2, por conta de operações sujeitas à substituição tributária, não incidência ou imune, né? Ou isenção não condicionada. A questão é, quem deve fazer isso? É o conselheiro do processo ou é o perito? Eu entendo particularmente que seja o perito, porque eu, por exemplo, eu tive uma grande dificuldade, porque a doutora Dalcília viu as notas de serviço, eu fui procurar aqui no meu processo e eu confesso que eu não consigo detectar bem. Né? Porque eu tenho uma posição quanto ao mérito, que depois eu vou falar sobre isso, se for o caso, um pouco mais radical, né? Por conta da origem do selo fiscal de trânsito, né? Então, eu penso que seria, sim, interessante a perícia para poder, se for o caso, ser justo com o contribuinte em reduzir a penalidade. Tanto questão de base de cálculo, como questão também de aplicação. Agora, se é o perito que vai dizer se aplica ou não 126, aí não. Eu acho que o perito tem que fazer a triagem. Olha, esse aqui é substituição, esse aqui é isenção, esse aqui é serviço, e no retorno do processo, nós decidimos qual a penalidade aplicada.
A perícia que a doutora Ivete pediu foi nesse sentido, doutor Fernando Falcão, é para poder separar o que é tributado, o que não é, o que é isento, o que não é. Esse sentido, para a aplicação da penalidade será dada pelo Conselho, não pelo... Isso. Tá certo? Isso. Só para esclarecer, porque salvo o melhor juízo, eu acho que isso tem de algum conselheiro, né, dizer que o perito não deveria se meter nessa questão do cálculo. Eu concordo, ele não deve se meter na questão do cálculo. Não é ele que vai fazer o cálculo. Ele vai indicar somente, vai fazer essa distinção, conforme o doutor Ivete muito bem colocou. Senhor presidente, é só, senhor presidente. Doutor Emerson. Eu voto com o doutor Ivete. Doutor Emerson. Faço minhas as palavras do doutor Fernando, como também da doutora Ivete. E antes de qualquer coisa, eu acho que com a perícia feita pelo órgão competente dentro daqui do CONAT, vai também oportunizar ao contribuinte se manifestar, o que não aconteceria se nós fizéssemos como temos o hábito de fazer entre nós aqui, toda essa discussão, tá certo? Isso é de se louvar, isso é louvável o papel que nós fazemos aqui, mas também temos que olhar para o lado do contribuinte. Então, sigo o mesmo entendimento da doutora Ivete. Doutor Osmar. Presidente, siga aí meus antecessores e voto com a relatora, e excelente adendo fez aí o conselheiro Emerson, certo? Nessa possibilidade realmente de se buscar justiça fiscal e até oportunizar o contribuinte em apresentar suas indagações. Então, fico com a conselheira, presidente. Bom, então a decisão vai para os 4 processos. Para os 4 processos, a decisão foi proposto de ofício pela conselheira Ivete a diligência para verificar a existência de notas fiscais, de serviços e também produtos isentos não tributados com isenção incondicionada, para que seja aplicada a atenuante do 126 no devido momento, tá certo? Vai ser ainda trazido isso para julgamento, ainda não foi, mas a ser separado, pronto, eu nem vou dizer que vai ser aplicado, porque não foi julgado, tá certo? Para separar os produtos, as operações entre isentas, não tributadas, não é isso, doutor Ivete? Me ajuda. A isenção incondicionada, não tributada, não é isso? Eu acho que só essa. Senhor presidente. Diga. Uma dúvida aqui. No caso da substituição tributária, houve até uma mudança legislativa, né? Em 2013, é o período da acusação da doutora Ivete, era imposto de substituição tributária, a redação do artigo, quando já tivesse sido recolhido. E agora é quando é retido atualmente. Aí essa questão, se o imposto foi recolhido, na hipótese de o perito detectar que um produto é sujeito à substituição, vai ser solicitado ou não para a aplicação do 126? Ele deveria buscar, então, elementos que comprovem o recolhimento do imposto, não? Geralmente só se aplica o 10% se tiver o recolhimento, tá certo? Então, e aí, na comprovação de substituição tributária tem que estar recolhido, não é assim? É o que diz, pronto, se não tiver recolhido, e aí eu sempre digo, a ausência de selo, tá certo? Só existe o recolhimento quando é retido na fonte. Quando há ausência de selo, normalmente não há o recolhimento do ST, porque o ST, quem lança de ofício, quem lança o pessoal de posto, né? Posto, tá certo? Relação se aplica geralmente. O pessoal de posto, né? Do posto. Tá certo? Na prática, tudo relação, quando se aplica esse 126, geralmente são produtos do jeito que o presidente está dizendo, que retiro na fonte. Então, acho que pouco provável que vai acontecer essa possibilidade de ter que pedir para comprovar, até porque eu nunca vi um contribuinte não selar a nota e pagar o imposto, tá? ST não, ST, porque ST ele vai para aquela conta corrente do contribuinte, ele é informado todo mês, tá certo? Ele não tem
e a gente sabe qual é uma sistemática de uma empresa grande, é um movimento grande demais e, às vezes, passa despercebido isso, certo? Dificilmente isso vai acontecer. Então, os 4 processos irão para a diligência, a doutora Ivete irá ajudar nessa parte da aquisitação, e a gente traz isso o mais breve possível, a aquisitação. O doutor sabe... Nesse caso, eu elaboro a aquisitação para todos os... Porque eu suscitei para os 4 processos ou não? Passa para os demais conselheiros, nós vamos ter que aprovar aqui, certo? Pronto. Então, a redação vai ser aprovada em sessão. Tá certo. Se o conselheiro aceitar ou não aceitar, a aprovação da aquisitação é por maioria. Tá, e certo. Aí a gente vai decidir. Vai colocando uma, vai colocando outra coisa, que é para a gente poder entrar num consenso. Doutor Sávio, lhe agradecer pela sua presença, dizer que a gente se sente honrado sempre com a presença dos advogados, satisfeito, tá certo? Dizer que a perícia, geralmente, ela entra em contato com a empresa, se a empresa quiser fornecer, ajudar e trazer mais elementos para a elucidação da verdade material, é esse momento, certo? E eu acho que nós encerramos nossos 5 processos de hoje. Dá tempo só de agradecer, por favor? Fernando. É sempre um privilégio para mim estar em contato com essa Câmara, com as demais câmaras do CONAT, porque para mim, agora não falo como representante do contribuinte, mas como profissional, é sempre um deleite, um prazer poder estar nessa Câmara, porque para mim é uma escola de notáveis, que é o que vocês são. Peritos, doutores, mestres, articuladores da palavra. Eu sempre saio de decisões, de câmaras como essa, um profissional melhor. E a minha alegria é de que o profissional que eu serei amanhã será muito melhor, porque o de hoje aprendeu coisas novas, valiosas com esta Câmara. O olhar, a maneira da expertise de vocês, por exemplo, de olhar para uma nota fiscal, CFOP, e saber que aquilo não se encaixa, que deve ser retirado, é uma expertise que não aprendemos nos bancos da faculdade, mas aprendemos nos bancos dessa Câmara. Para mim foi um prazer, um aprendizado, e é sempre uma alegria. Obrigado aí, doutor Sávio. Paulinho, nós estamos encerrando a nossa primeira sessão, agradecendo aos conselheiros, lembrando que amanhã, tá certo? Nós temos que, se possível, as pessoas, pelo menos, lerem as resoluções que já estão no WebDrive, tá certo? Para nós podermos aprovar, para não ficar ninguém pedido, que nós temos pedidos de advogado atrás das resoluções, tá certo? Porque não basta a gente julgar, a gente tem que julgar e fazer as resoluções para poder o advogado, às vezes, receber o dinheirinho dele. Obrigado, Paulinha. Pode encerrar a gravação. Até amanhã, a 15 minutos.